Eu quero tratar hoje, mais uma vez, de um tema muito recorrente na área de terapia de família e casal, que é a dificuldade na comunicação conjugal. Para você que está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Nós temos uma formação 100% online que inclui parte prática com supervisão. As inscrições para 2025 já estão abertas. Então vamos ao tema. Sobre a dificuldade na comunicação conjugal. O que acontece? A gente precisa primeiro entender como é constituído o casal, para depois entender sobre a dificuldade na comunicação conjugal. O casal é uma entidade, é um sujeito que possui 3 elementos: o eu, o tu e o nós. Eu tenho vários vídeos que falam sobre isso. O elemento nós é o elemento que ele nasce a partir do tempo de convivência que as duas subjetividades, os 2 elementos do par, eles têm quando eles começam a conviver. No espaço nós, portanto, nós temos os 2 elementos, o eu e o tu, não é uma soma, tá? É o nascimento de um terceiro elemento. A gente costuma dizer, é um regime econômico. Isso é diferente de uma soma, tá? O espaço nós é um regime econômico, ou seja, é um outro sujeito que possui suas próprias características. E como sujeito nós, ele também possui seu próprio regime econômico. Esse regime econômico é tudo aquilo que vai manter o espaço nós pulsante, com saúde ou com tendência ao adoecimento. Agora, é claro que neste espaço nós temos elementos do eu e do tu, não somados, tá? Mas formando um outro sistema. O espaço nós, frequentemente, é o espaço não só de partilha de elementos do eu e do tu, mas também é o espaço de ocultação desses elementos, de traços desses elementos individuais, ok? Por que, Denise, que o espaço nós é um espaço onde se oculta traços? Porque todo sujeito, nós, né, cada um de nós, pessoas, nós temos um lado que a gente apresenta para o mundo, temos uma outra faceta que até da gente mesmo é desconhecida. Portanto, quando nós iniciamos um processo conjugal, nós inauguramos esse terceiro espaço com tudo aquilo que nos pertence, tanto aquilo que a gente apresenta para o mundo e, no caso, para o nosso parceiro, quanto aquilo que a gente oculta, que a gente teme, que a gente não sabe e que a gente vem lentamente, parcialmente a descobrir, ok? Então, o terceiro elemento, nós, é este sujeito que possui o seu próprio regime econômico. Sendo assim, este sujeito, ele sofre, né, a influência de uma comunicação melhor fluida, melhor fluente, ou ele também pode sofrer o resultado de uma comunicação pouco fluente. E aí que a gente vai falar um pouco do erro de alguns profissionais que vão atender famílias e casais, no caso especificamente os casais,
e que vão encontrar, o casal chega na terapia falando de dificuldade na comunicação, ou seja, o profissional que atende casal, ele deve olhar para o espaço nós, sem esquecer que existem elementos, eu e tu, que são anteriores a esse componente nós, ok? No entanto, a terapia de casal, ela se dedica a trabalhar o espaço conjunto, o espaço nós. Ela não pode fazer uma pesquisa profunda no eu e no tu, porque isso é do âmbito das terapias individuais. No entanto, quando os profissionais, terapeutas de casais, escutam problemas na comunicação do casal, muitas vezes, a maioria das vezes, esses profissionais aplicam técnicas, que seja de comunicação não violenta, que seja identificar onde que está a falha na comunicação, auxiliar um vir a escutar o outro, né, com mais empatia, enfim. E, na maioria das vezes, o terapeuta de casal esquece, ou talvez ele não tenha o treino, às vezes não tenha nem o estudo disso que eu vou falar, da compreensão de onde está enraizada a dificuldade que se apresenta naquele processo da comunicação, naquela conjugalidade específica. Quando a dificuldade está no espaço de partilha, no espaço nós, sim, dá para tratar dessa forma como eu falei, né? Usando de recursos e ferramentas para que o eu possa escutar o tu e escutar a eu próprio, e o tu, o segundo elemento, possa escutar a si mesmo e ir ao primeiro. No entanto, quando a dificuldade que se apresenta na comunicação daquele casal, ela está enraizada na subjetividade de um ou outro elemento do par, e quando eu digo isso, eu estou dizendo quando um dos dois elementos, na sua história anterior ao casamento, ao processo que inaugurou aquele casal, possui na sua história determinadas vivências que prejudicaram, vejam o que eu vou dizer, vivências que prejudicaram a sua expressão no mundo. Expressão mesmo, expressão pela via do corpo, expressão pela via sensória, expressão pela comunicação, porque está tudo integrado, interligado. Se um dos elementos do par teve dificuldades lá atrás, na própria vida, com prejuízo na própria expressão de si, esse elemento, quando ele vier a inaugurar a sua conjugalidade, claro que haverá uma dificuldade dele se expressar para o parceiro no cotidiano. Denise, e ele não tem dificuldades em se expressar em outras esferas, por exemplo, no trabalho, na família, no campo religioso, no núcleo dele de uma determinada comunidade que ele possa participar? Menos. Por quê? Porque muitas vezes a defesa sendo a defesa da pessoa, né, a dificuldade em se expressar, ela vai aparecer de uma forma mais notória na conjugalidade, mais notória do que em outras esferas, por exemplo, o trabalho, a família ou outro campo da pessoa. Por quê? Porque esses outros campos exigem menos da apresentação do sujeito. Não é que exigem menos no sentido qualitativo, mas a pessoa pode se apresentar no campo profissional com uma faceta, até uma capa, muito inteligente, inclusive ocultando o si mesmo. Entende? Ela pode se apresentar, por exemplo, na família, de uma forma funcional,
resolvendo questões, conseguindo se locomover nos vários subsistemas que a família tem, sem apresentar o si mesmo. No entanto, a conjugalidade é uma das configurações que mais exige a apresentação de quem compõe, no caso, o par conjugal. Então, na conjugalidade, que a dificuldade de apresentação de si, né, da expressão de si, vai acontecer de uma forma mais significativa. Muito mais do que nas outras esferas. E aí, o profissional, quando ele não consegue identificar a raiz da dificuldade daquela comunicação, ele vai malhar em ferro frio, porque ele vai aplicar técnicas nesse foco do espaço nós, sendo que a raiz da dificuldade na comunicação deste casal está em um ou outro elemento do par, na subjetividade de um ou outro elemento do par. Por isso que eu digo que neste caso, primeiro o profissional precisa identificar, escutando o casal, onde está enraizada aquela dificuldade. Identificou que é em um ou outro elemento do par? Gente, acabou a terapia de casal. Não tem terapia de casal. É ético e necessário que o profissional encaminhe aquele casal, ou, sobretudo, quem tem dificuldade, para uma terapia individual. Tá? Porque senão a terapia não vai funcionar, o casal não vai progredir e o próprio trabalho do profissional vai, com o tempo, depor contra ele, o profissional. Por quê? Porque não haverá encaminhamento de solução da problemática. Agora, é claro que para esse espaço, né, que eu estou trazendo a informação para vocês, esse é o conteúdo significativo. Aqueles de vocês que estiverem me escutando e que queiram saber com mais detalhes como identificar essa dificuldade na comunicação, se está no espaço nós ou nas subjetividades, convido a vir fazer o curso de formação em terapia de família e casal conosco, porque nós estudamos com muito detalhe, a gente faz uma busca nessas subjetividades, nós temos disciplinas que vão fundamentar essa pesquisa, tanto quanto outras disciplinas que vão tratar desse desenvolvimento aí no estratégia em cima do espaço nós, já que nós vamos articular 3 grandes teorias. A psicanálise de família e casal, com foco em aspectos inconscientes, a teoria sistêmica e estudos psicossociais. Pessoal, é isso, convido vocês a nos seguir em nossas redes sociais, compartilhar o vídeo, salvar para ver novamente e volto a dizer que a nossa formação está com as inscrições abertas já para 2025. Para quem gosta desse contexto, é um curso de excelência. Muito obrigada pela atenção.